Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como usar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e o vídeo de hoje é o vídeo da Semana Astrológica, feito com intenção, né, com muito carinho, para que você se prepare para uma semana que é uma semana que tem vários movimentos interessantes e importantes acontecendo no céu, inclusive uma lua nova em Escorpião. Mas antes, alguns lembretes importantes aqui. Eu falo do tom geral da semana, dos movimentos dos planetas nessa semana astrológica. E quando eu falo sobre isso, a gente tem que entender que é o tom geral das coisas. Cada pessoa tem o seu mapa, cada pessoa tem o seu contexto de vida também e pode aproveitar esses momentos para determinadas atividades. Não existe uma atividade proibida, dizer, não, você não faça isso. Mas sim, né, quando a gente entende os planetas como indicadores, né, a passagem e os trânsitos dos planetas como indicações, a gente consegue sim se programar e se planejar, sabendo que existem algumas atividades que estão mais adequadas e que a gente pode ter melhores resultados, e outras atividades que elas podem encontrar alguns impedimentos, alguns bloqueios, algumas questões um pouquinho mais delicadas e complexas. Então, é justamente para isso que a gente tem esse estudo da semana astrológica, para que a gente consiga se preparar e administrar as coisas conforme, né, a rotina de cada um, o momento de vida de cada um, tá bom? Bom, antes de entrar então na semana astrológica, agora é aquele momento que você sabe, né? Eu peço aqui o seu like, o seu comentário. Se você está assistindo esse vídeo, não custa nada deixar um like aqui. Eu vejo que tem muita gente que assiste os vídeos e acaba não deixando o like. Deixe seu like, porque isso ajuda, né? A eu levar o meu conteúdo para mais pessoas aqui. Afinal de contas, eu dedico meu tempo, minha energia, faço esse estudo, trago esse conteúdo para você e você retribui. É uma troca justa. Deixa o seu like, também um oizinho aqui nos comentários, tá bom? Bom. Essa semana astrológica, começando agora pelo domingo, dia 27 de outubro, o que que a gente tem, né? A gente está numa fase, né, que a gente está num certo encerramento de ciclo, porque nós estamos numa fase minguante da Lua. A Lua está atualmente transitando pelo signo de Virgem e ela está na sua fase minguante, perdendo cada vez mais luz, perdendo cada vez mais visibilidade. Então é uma semana que a gente já vem, né? Ela começa já desse movimento de um pouco mais de recolhimento, né? Um pouco mais, uma coisa um pouquinho menos um convite mais de recolhimento e de menos expansividade. Então a gente vem vindo desse momento e desse movimento. Aí no domingo acontece o quê? A Lua está em Virgem e ela vai fazer dois aspectos. Ela vai fazer primeiro uma quadratura com a Vênus em Sagitário, e aí é uma coisa interessante, porque a Vênus está em Sagitário, num signo de fogo, mutável, expansivo, né? Convida a interação, ao movimento, e aí a Lua está no signo de Terra, mutável, que é o signo de Virgem. A Lua vai enxergar essa Vênus por quadratura, vai formar uma quadratura com a Vênus, cortando um pouco os naipes e a empolgação da Vênus. Não é um aspecto muito que gere muita tensão, mas sim pode cortar um pouquinho a empolgação da Vênus, pode dar um senso de pé no chão, de realidade, que as coisas não são bem assim como eu estou imaginando. Sabe quando a gente se empolga demais, de repente, com alguma coisa, e de repente vem ali e a realidade bate na nossa porta? Então, essa sensação, essa quadratura tem esse gostinho aí no domingo de tarde. Depois, no domingo mais, né, para o final do meio da tarde em diante, a Lua vai fazer o seu aspecto um pouco mais tenso, que é uma oposição com o Saturno em Peixes, a Lua em Virgem e o Saturno em Peixes. E a Lua não gosta de qualquer toque que ela faça com Saturno. A Lua, ela tem, né, esse movimento mais rápido e Saturno é o mais lento de todos. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui. Então é um movimento que a Lua naturalmente não gosta, ela encontra uma barreira, ela encontra um limite, é uma coisa que fica um pouquinho mais engasgada. E lembra que nesse domingo à tarde, nesse domingo, né, a gente tem as eleições aqui, segundo turno em vários municípios brasileiros. Então, é um domingo, é um segundo turno que não tem muita empolgação. A Lua também, né, representa o povo, então o povo pode estar se sentindo um pouquinho sem escolha, um movimento mais do mesmo, né? Tipo assim, essa é a realidade, tem que lidar com ela. Então, não é um domingo de muita empolgação. Depois, né, a Lua na segunda-feira, ainda em Virgem, ela vai fazer uma quadratura com o Júpiter que está retrógrado em Gêmeos. Essa quadratura acontece na segunda-feira, já nas primeiras horas da manhã, já traz um pouco mais de movimento, um pouco mais de empolgação. É uma quadratura, sim, é um aspecto que é um aspecto de tensão,
Mas como envolve Júpiter, que é um planeta benéfico, pode ser aquele momento também de ajuste, né? De você entender como você ajusta, como pode resgatar uma oportunidade perdida, e como a Lua está num signo do elemento terra, né? Signo de Virgem, às vezes ajuda a concretizar e manifestar as coisas, mas vai precisar de um certo movimento, de um certo ajuste, tá bom? Depois, ainda na segunda-feira, a gente tem também a Vênus em Sagitário fazendo uma quadratura com Saturno em Peixes. Bom, quadratura, você já sabe que é um aspecto que não é um aspecto facilitador, é uma quadratura. Mas, ao mesmo tempo, as quadraturas, elas denotam uma certa ação e movimento porque elas têm a natureza de Marte. A Vênus é um planeta naturalmente benéfico e vai fazer essa quadratura com Saturno. O que pode acontecer, né? É um aspecto que não favorece naturalmente os temas venusianos, como tudo que depende de um acordo, de uma conciliação, de uma harmonia, a questão estética, as questões também relacionadas ao romance, ao prazer, investimentos, elas podem sim sofrer as consequências dessa quadratura, né? Lembra que a quadratura ela traz esse certo movimento, sim, mas é um movimento que não desce redondo, ele desce quadrado. É um quadradinho, né? Não, é um ajuste, mas não é aquele ajuste assim que eu gostaria de fazer. Claro que, dependendo do contexto, dependendo das áreas onde cai no seu mapa e dependendo do tipo de ajuste que você percebe que é necessário fazer nessas áreas, né? Onde você tem a Vênus passando e Saturno passando em peixes, pode ser que você consiga colher depois resultados de longo prazo, porque envolve uma questão saturnina. Mas, de novo, é aquele ajuste que ele não desce fácil, mas que às vezes é necessário, tá bom? Depois, na segunda, a gente ainda tem movimentos lunares que são um sextil com Mercúrio e um sextil com Marte. Sextis são movimentos que são facilitadores, né? Então, é um aspecto sutil. Então, às vezes pode ser aquela oportunidade, né? Eles facilitam oportunidades, mas eles também não entregam oportunidades de graça e também é aquela oportunidade que ela é tão sutil que às vezes a gente nem percebe. E a Lua tocando, então, esse Mercúrio tocando esse Marte por sextil, né? Mercúrio, a questão do comércio, informação, comunicação, e Marte, as decisões, as ações, mas é aquela coisa que precisa ser estimulada, que nem sempre a gente vai perceber, né, aquela oportunidade que está passando ali ao longo da segunda-feira. Bom, na terça, daí, a Lua já está quase sem potência, ela vai ingressar em Libra, daí ela vai fazer alguns aspectos ali entre a quarta e a quinta, e aí na quinta-feira à tarde ela ingressa em Escorpião, já se preparando então para essa nova lunação, para essa nova fase. A lunação, né, Lua nova em Escorpião, que acontece no dia 1º de novembro, daí às 9 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Lembrando que uma lunação é o quê? É sempre uma conjunção entre a Lua e o Sol, marcando um novo ciclo lunar, um novo processo. Bom, essa Lua nova em Escorpião, né, ela marca uma nova lunação. O Escorpião é um signo de água fixo, então lembra que os fixos eles estabilizam as coisas, não são signos de movimento. Então, mas a Lua não traz uma mudança, então, porque a Lua traz movimento, traz mudança, sim, mas é uma mudança que ela não é tão rápida. Ela é, às vezes, uma mudança muito mais interna, é um processo, às vezes, mais analítico, mais estratégico, alguma coisa que você consegue depois manifestar, mas que ela não vem rápida. Além disso, é interessante esse mapa da Lua nova em Escorpião, porque a Lua e o Sol estão juntinhos ali aos 9 graus do signo de Escorpião e fazendo um trígono com Saturno em Peixes. Então, às vezes existem, né? E lembra que quem comanda Escorpião é Marte, que ainda está ali em Câncer, nos últimos graus de Câncer. Então, pode ser aquele momento interessante que envolve algum processo de análise, de decisão estratégica, mas se bem orquestradinho, pode trazer um resultado ali de longo prazo, até porque esse Saturno, né, que faz parte desse mapa, dessa alunação aí de Escorpião, logo logo ele já sai do movimento retrógrado e volta para o movimento direto ainda em novembro, no dia 15 de novembro, tá bom? E esse Marte, que também faz parte desse mapa da alunação, também vai sair de Câncer e entra em Leão a partir do dia 4 de novembro. Então, sim, tem um processo aqui que favorece uma mudança dentro desse novo ciclo, mas que às vezes pede, né, uma questão mais estratégica, mais interior, antes da gente pegar
e colocar as coisas em movimento. É um movimento um pouquinho mais lento, mas que favorece uma mudança de longo prazo, tá bom? Além disso, daí no sábado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter Mercúrio fazendo um trígono com Marte, ambos em signos de água, são signos receptivos, né? Então é um perfil, às vezes, um pouquinho mais estratégico, levando aqui, às vezes, a analisar informações antes de tomar alguma decisão. Cuidado, às vezes, para a questão da comunicação, que a gente pode ficar assim, aquele tom um pouquinho mais na defensiva, né? Mas não chega a ser algo muito ruim, afinal de contas, é um trígono entre o Mercúrio e o Marte. Lembrando que o Marte ainda está em Câncer, mas daí ele já entra na segunda-feira, dia 4 de novembro, em Leão, tá bom? E no sábado, o Mercúrio, depois que ele faz esse trígono com o Marte, ele está nos últimos graus ali de Escorpião, ele faz esse trígono com Marte, daí ele troca de signo e entra em Sagitário, ainda no sábado. Opa, peraí. Então ele entra num signo do elemento fogo, que é ativo, expansivo, favorecendo a interação, saindo, né, dessa temporada que ele esteve em Escorpião, que é um signo mais receptivo, mais analítico, afinal de contas é um signo fixo do elemento água. Ok, muda o tom da comunicação? Muda. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pegadinha do malandro aí, porque quando o Mercúrio ingressa em Sagitário, ele encontra o quê? Uma debilidade. Aí o que a gente tem que cuidar, prestar um pouquinho de atenção, com a questão do exagero, das promessas não cumpridas, de acreditar demais nas coisas, ou então defender muito seu ponto de vista, porque é aquilo que eu acredito, é minha crença, é só assim que as coisas têm que ser feitas, a imposição que vem através do fogo, e aqui uma imposição que vem através das crenças, por quê? Porque Sagitário é comandado pelo Júpiter. Além disso, Júpiter está em Gêmeos, que é uma debilidade para o Júpiter. E aqui tem um tete-a-tete interessante, porque Mercúrio vai entrar em Sagitário, ganhando uma debilidade. Ele vai olhar para o regente dele, que é o Júpiter, que também está numa debilidade quando está em Gêmeos. Então aqui é como se fosse o abraço dos afogados. Nenhum dos dois está bem onde está, mas eles vão tentar se ajudar mutuamente. Um gostaria de estar no lugar do outro. Então eles unem forças, tentam se ajudar, mas às vezes é aquela ajuda ali que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e cautela para não se abraçar ali também naquela causa, ali naquele momento, naquele calor do momento e acabar se afogando junto, tá bom? Bom, além disso, a gente tem que prestar atenção logo nessa entradinha aí de Mercúrio em Sagitário, porque a última retrogradação do ano de Mercúrio será justamente em Sagitário. Então, observe esses primeiros dias, logo que Mercúrio ingressa em Sagitário, já a partir desse sábado, dia 2 de novembro, tá bom? Bom, esse é o recado do vídeo de hoje. Aproveite, deixe seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo e aproveite a semana.